Olá, meus amores, tudo bom com vocês? É melhor pintar o cabelo antes ou depois da progressiva? Oh, dúvida cruel, né? Mas antes de tirar todas as dúvidas de vocês nessas dicas de cabeleireiro, eu já te peço um like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe aquele grupo de WhatsApp, Facebook que tá cheio de mulher querendo tirar essa dúvida. E também vá na nossa playlist Alisamentos, que eu vou deixar ela completinha aqui pra vocês. Lá você vai encontrar tudo sobre alisamento, tirando dúvidas e também passo a passo de como fazer alguns tipos de alisamento, como progressiva e todos os tipos de alisamento que a gente trabalha aqui no salão. E também já deixa, né? O valeu demais pra mim. Se gostou dessa dica, por favor, agradecida. E também me siga lá no Instagram, Alessandra Belay, é o mesmo nome aqui do canal. Lá eu também dou muitas dicas de cabelo, tô sempre por lá, fazendo vlogs aqui do Olanca, dicas de cabelos que ficam lá no feed mesmo, tá imperdível no nosso Instagram. E aí, o que é melhor, Alessandra? Pintar o cabelo antes ou depois da progressiva? Aí depende. Depende de qual ativo que for usado. Por exemplo, o ativo de formol. É melhor pintar o cabelo antes de fazer a progressiva, se ela for feita de formol, tá? Porque o formol, ele é mais amiguinho, sabe, das colorações ou descoloração também, de mechas, né, se puder fazer, tá? Não vamos entrar nesse mérito se vai poder ou não aqui, tá? Mas se tiver no cabelo, se puder fazer, então pode ser feito. Então faça essa opção. Se for o ativo de formol, fazer a progressiva, faz primeiro, né, a coloração, tudo, né, ou faz as mechas primeiro e depois faz a progressiva, se ela for de formol, tá? Principalmente, gente, as progressivas, botox, selagem, né? Todos os redutores de volumes que são com ativo de formol, principalmente os que são profissionais, né, a linha profissional, eles deixam até a cor até mais bonita, sabe, quando se faz a progressiva. Então eu vejo essa diferença. Agora, por outro lado, quem tem a progressiva, botox, selagem, né, marroquina, que é o ativo, que não é formol, que são os aminoácidos, ou a progressiva de ácido, que a gente chama, né, também. Então, elas são até mais fortes também, geralmente, né, elas alisam mais, então os pH delas são mais baixos, né, tipo são 1, 2 ou 3. Então, nesse caso, é melhor fazer a coloração depois, é diferente da progressiva, é o contrário, né, da progressiva de formol. Então, nesse caso que é aminoácido, ácido, né, as progressivas, então a gente faz a coloração depois da progressiva. Vai primeiro progressiva, né, no cabelo, tudo, né, e depois pinta esse cabelo. Por quê? Porque as progressivas de ácido, elas são aminoácido, ácido, elas são até mais fortes, né, como a gente já falou aqui, elas alisam mais. Então, a cor, geralmente, ela vai pro ralo, né? Quando é feita a cor primeiro e depois feita essas progressivas de ácido. Então, geralmente, desbota, tira a cor. Então, nesse caso, a gente faz o contrário, né? Faz primeiro a progressiva e depois pinta o cabelo. Geralmente, tá? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que eu ainda vou falar sobre esse assunto agora nesse vídeo, mas geralmente essas progressivas de ácido, porque eles são mais fortes, então geralmente se pinta, né, o cabelo com as colorações com amônia, tá? Porque elas são mais fortes, elas têm uma tecnologia que entra melhor ali no cabelo, entendeu? Então, nesse caso, é melhor. Mas, gente, olha, tudo que eu tô falando aqui tem que ser feito antes de um teste de mecha, né? Antes das progressivas, se for pintado o cabelo primeiro, né, ou descolorido. Então, antes de fazer a progressiva nesse cabelo que tá pintado ou descolorido, tem que fazer o teste de mecha. E o contrário também, né? De repente, esse cabelo tá progressivado, a gente quer pintar, e aí tem que fazer também o teste de mecha com a coloração, no caso, tá? Então, sempre tem que fazer os testes de mecha para saber se não vai dar ruim, né? Se não vai quebrar o cabelo, já evita todo esse problema com o teste de mecha, tá bom? Sempre teste de mecha antes de fazer qualquer tipo de química é a melhor opção, o melhor caminho.
Uma dúvida também muito grande, que eu respondo muito aqui nos comentários: eu posso fazer progressiva e coloração no mesmo dia? Não! A resposta sempre é não, né? Porque hoje em dia, gente, as progressivas de uns 7, 8 anos pra cá, ou um pouquinho mais, as progressivas elas ficaram muito mais fortes, né? Esses anos todos aí pra cá. Então, antes não, sabe? Era mais assim fraca, então a gente fazia até no mesmo dia, né? Mas, nesses anos pra cá, então eles ficaram mais fortes, então a gente não pode fazer. Tem que dar pelo menos um espaço aí de 15 dias, pelo menos. Tipo, 2 ou 3 semanas pelo menos 15 dias, né? Que são 2 semanas, tá? Então faz o teste de mecha nesses 15 dias. Se não passar, aí claro que deixa um pouquinho mais. Agora, entre uma e outra, né? Ou progressiva, ou tá pintado esse cabelo e quer fazer progressiva, ou ao contrário, tá progressivado e quer fazer pintado, entendeu? Tem que dar essa distância aí, de pelo menos 2 semanas, 15 dias, né? Então, fazer teste de mecha. Mas também, gente, nesse meio tempo, principalmente, vou dar uma dica extra aqui pra vocês, principalmente cuidar desse cabelo com nutrição. Tá lembrando? Eu vou deixar aqui no card pra vocês um vídeo de cronograma capilar para quem está com o cabelo progressivado, tá? Mas a nutrição, vou dar aqui dica pra vocês aqui, a nutrição, ela é muito bem-vinda, tá? Principalmente quando a gente faz progressiva e o cabelo tá, né, aquela coisa assim, esticada, né? Pra deixar aquela maleabilidade nele, aquele balanço, sabe? De cabelo mais natural. Então, a nutrição não pode faltar, tá? Nutrição e hidratação também, tá? Mas a nutrição, ela é muito importante, com óleo capilar, o óleo de coco é o ideal, tá? Mas pode ser qualquer óleo capilar, tá bom? Fazendo a nutrição, umectação, então para deixar esse cabelo assim, sabe, com balanço, que isso aí, né, eu acho que é a primeira coisa que a gente olha assim, o cabelo assim, todo, né, retinho, já vê que é progressivado, né, então para evitar esse efeito. E já lembrando da Playlist Passo a Passo, temos um vídeo de como fazer progressiva. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, o antes e depois, ele tá completinho aqui no card, tá? E lá na Playlist Passo a Passo, tem de tudo que eu faço no salão, colorindo, descolorindo, alisando, progressivando, tá? Tá tudo completinho lá, até mega reta. Tem por lá também o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo de branco. Sabe aquela dica top, 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 que aquele cabelo que não cobre? Pois é, esse cabelo vai te ajudar. E uma outra dica aqui que eu acho que não pode faltar, que eu recebo muito aqui nos comentários: o meu cabelo tá progressivado, Alessandra, tá com botox, tá com selagem, os redutores de volumes em geral. Qual é a coloração que eu posso usar? Coloração com amônia ou sem amônia, tá? Pode usar os dois, tá? Agora, a gente vai ver a situação desse cabelo. Por exemplo, se o cabelo ele é fino, ou então ele tá meio que fraco, né? A gente tá percebendo que o cabelo tá muito poroso, tá muito ressecado, até fraco, né? Então, nesse caso, tem que usar as colorações que são mais suaves pro cabelo. As colorações sem amônia, tá? Então, elas são bem-vindas nesse caso. Agora, se o cabelo é um cabelo grosso, um cabelo que não tá com problema nenhum, ele tá sedoso, ele tá saudável, né? Então, pode usar a coloração com amônia, se joga. É até melhor, né? É até melhor. Eu até falei agora, né? Com as escovas de ácido, aminoácido, elas são até melhor usar essas colorações com amônia, porque elas são mais fortes, né? Então, mas tudo vai do teste de mecha, gente. Eu friso aqui, mais uma vez para vocês, tá? Tem sempre que fazer os testes de mecha, porque às vezes a gente dá uma regra aqui, né? Isso tudo que eu tô falando é uma regra, mas tem as suas exceções. De repente, como é que tá esse cabelo nesse momento? Entendeu? De repente, semana passada ele tava bom, hoje ele não tá. E a gente tem que saber isso no teste de mecha. Então, seguindo essas dicas, podem se jogar nas progressivas e também nas colorações. Beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.